Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde estarei aqui mais uma vez falando sobre a Shonen Manga Kado e a sua Toki. Aqui será uma pequena análise de como foi essa Toki da edição 2, a segunda edição da revista. Então acompanha o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Estamos pertinho de bater os 1000 inscritos, a nossa principal meta atualmente. Então faça a sua parte e ajude o canal a crescer. De qualquer forma, sem enrolação, vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, mostrar a capa da segunda edição da revista. Então, vamos lá. A última posição, que foi a sétima, tivemos na última, foi o mangá Neocosmo. Ele teve no total de pontuação 6. Então, Neocosmo, ele teve um capítulo que, na minha opinião, foi muito bom. Que sinceramente, essa posição eu achei que foi, de certa forma, injusta. Poderia ter sido bem melhor, pelo menos ao meu ver. Esse capítulo 2 foi bem melhor, na minha opinião, do que o próprio capítulo 1. Apresentou muitas coisas boas, ótimos personagens que foram implementados à história, que eu gostei bastante, muitos personagens bons. E agora, a partir do próximo capítulo, aparentemente, as coisas vão ficar um pouco mais interessantes, pelo que eu fiquei sabendo. Gostei bastante da explicação com respeito àqueles monstros que apareceram, né, os benevolentes, pelo que eu fiquei sabendo o nome, que acho que é assim que se chama. E tudo interessante, eu gostei. Espero que o próximo capítulo venha melhorar ainda mais. Na posição de número 6 foi o Ibuki, ele teve no total 8 pontos aí acumulados. E uma posição também um pouco mais baixa, Ibutsu. Esse segundo capítulo foi um capítulo bem legal também. Esse segundo capítulo, assim como eu tinha falado na edição anterior, ele serviu mais realmente como uma introdução mesmo, né? O primeiro capítulo, ele encerrou apresentando o protagonista. E aqui a gente meio que teve um desenvolvimento a mais, né? Uma introdução aí dos poderes e tudo mais. Foi explicado algumas coisas. E agora, a partir do próximo capítulo, aparentemente vai se iniciar, então, um desenvolvimento, quem sabe um treinamento e outras coisas a mais. Também nesse capítulo, assim como o do Neocosmo, foi apresentado outros personagens bem interessantes, que eu fiquei bem curioso também para entender um pouco mais sobre eles. E agora, como nada a mais foi apresentado, só resta a expectativa mesmo, né? E aqui ele ficou na posição de número 6. Agora, a quinta posição foi o mangá Desaparecidos, com no total 12 pontos e um capítulo muito bom. Já fiquei na expectativa, eu cheguei até a falar na edição anterior, com os acontecimentos do final do capítulo. E agora, esse capítulo aqui, ele meio que melhorou muito mais do que o primeiro capítulo ele foi apresentado, pelo menos na minha opinião, né? Eu não tô aqui puxando o saco de nenhum mangá, realmente acho que melhorou bastante Desaparecidos esse capítulo 2. O capítulo 1 eu achei um pouco morno em muitas partes, mas o capítulo 2 melhorou muito, o que eu não havia interessado tanto no primeiro. O protagonista, principalmente, eu achei que no primeiro capítulo eu não me cativei tanto com ele, mas esse capítulo 2 melhorou bastante. Então, o esperar que a evolução só venha melhorar cada vez mais. Principalmente agora foi apresentado um pouquinho sobre um pouquinho do mundo ao redor, algumas curiosidades interessantes, como por exemplo o pai do protagonista falando, né, com respeito a algumas coisas misteriosas, pessoas desaparecendo e tudo mais. Não vou entrar em detalhes, se você quiser dar uma olhadinha no mangá, mas algumas coisas interessantes aí que foram apresentadas. Tem essas criaturas que apareceram, que elas meio que entram nas pessoas, são parasitas, né? E agora só resta a curiosidade para entender um pouco mais sobre eles e como é que vai ser essa união tanto do parasita quanto o protagonista em si. Então, aí resta a expectativa mesmo. Comente o que você achou desse capítulo, porque para mim foi muito bom. A quarta posição foi o Noah, com um total de 14 votos. Noah, que ele ficou aí, pelo menos entre os 3 primeiros na primeira edição. E aqui não ficou muito baixo, mas ficou bom. O capítulo também, ele entregou algo legal, mas eu acho que, pelo menos em questão de qualidade, acho que se manteve igual, ao meu ver, pelo menos, né? Uma coisa que eu gostei foi a explicação dos poderes, achei bem interessante, e isso abrange muitas coisas, para poderes de vários tipos, porque pelo que parece, essas habilidades, esses poderes são gerados de forma como se fosse algum trauma, coisa assim do tipo, relacionado ao poder. Como por exemplo o protagonista, que tem um certo poder, que eu não vou falar, dá uma lida que você vai entender. Provavelmente a habilidade só foi criada dessa forma por causa do trauma dele, que talvez tenha a ver com isso. Então, isso aí leva também a outros pontos de curiosidade, teorias, o que realmente aconteceu para ele ganhar essa habilidade, como aconteceu. Então, esse ponto realmente eu me interessei e gostei bastante. A arte continua sendo muito bonita e eu espero que isso só melhore cada vez mais. Então, Noah,
apesar de não ter apresentado algo tão gigantesco, ao meu ver, ele continuou tendo uma consistência muito boa. E agora, entre os 3 primeiros, na terceira posição foi o Pitaco Pitaco, que com 31 pontos ele ocupou a terceira, e um capítulo legal, o capítulo meio que foi dividido em 2 partes, vamos dizer assim, onde teve 2 mundos, duas realidades diferentes, né, com dois protagonistas, que é o Pitaco, nos dois, e foi legal. De certa forma, eu confesso que eu fiquei confuso no início, quando teve essa transição dos 2 mundos aí. E aí entra o ponto, né, de que o próprio autor ele coloca o nome de cada um dos mundos. E isso realmente, agora eu entendo por que isso está lá. Isso vai ajudar bastante até o leitor se situar a situação. Isso realmente é interessante. Eu não entendi no início, mas realmente faz sentido vendo aqui agora. Tem alguns personagens bem interessantes, como o chinês, que esse aqui, na minha opinião, foi um dos melhores personagens desse capítulo. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a história. Não sei se vai ser representado em outros mundos, provavelmente sim. E isso só abre margem para muitas coisas. Cheguei até a falar isso na edição anterior, que tendo esse desenvolvimento de realidades diferentes, o limite é infinito. Então, até onde isso vai chegar, nem eu sei. Agora, só resta a curiosidade para a gente entender os próximos desenvolvimentos. O capítulo foi bem legal, gostei mais da segunda parte, né? O segundo mundo que foi apresentado. O primeiro, o que destacou foi mais realmente a apresentação do personagem, o chinês. Então, de resto, esse primeiro ficou meio morno, mas o segundo eu achei bem melhor. Logicamente, baseado na minha opinião. Mas o importante é que o Pitaco recebeu uma posição muito boa e está conseguindo cada vez mais se popularizar ainda mais. E eu torço pelo sucesso dessa obra também. A segunda posição foi o Brodering, que recebeu no total 37 pontos. Então, a primeira edição ele ficou aí no topo. Ser um capítulo muito bom, muito excelente. Esse segundo foi um pouquinho mais morno, porque, né, meio que agora, depois de um capítulo tão agitado, agora a gente entender um pouquinho mais a situação. Foi apresentado alguns personagens, alguns desenvolvimentos foram apresentados, mas o próximo capítulo aparentemente promete algumas coisas. Eu achei que poderia que os 2 protagonistas passar um tempinho distante um do outro, até então depois eles se encontrarem, mas pelo que parece o autor não quer saber, ele quer colocar os 2 juntos logo. Então é esse rumo que vai seguir. De qualquer forma, o próximo capítulo promete coisa e eu tô curioso para saber. É uma das obras que eu venho mais gostado da Mangakado, então esse aqui é um que com certeza estarei na frente acompanhando. Então recomendo vocês também dar uma chance para Brodering. Recebeu uma posição muito alta, apesar de não ter sido a mesma da semana anterior, ainda continua tendo um sucesso muito grande. E na primeira posição, aqui você já deve saber, quem tá mais ligado, né, é o West Rangers, que teve um capítulo realmente muito interessante. O primeiro capítulo não foi ruim, mas eu acho que o Brodering realmente roubou os holofotes. Não teve jeito, né? Ele recebeu aqui no total 54 pontos acumulados, e esse capítulo apresentando assim umas tramas aí. Logicamente, o primeiro capítulo, ele logo no final já mostrou que poderia ser no próximo capítulo já apresentar isso, algumas problemáticas, vamos dizer assim, e foi dito e feito. E foi completamente o que eu não esperava, porque os vilões, eles não são do típico aqueles os que parecem realmente ser malvados, no caso, aparência, personalidade mais séria. Não, foi completamente o lado oposto. Então, isso é realmente uma quebra de expectativa, na minha opinião. Agora resta a gente ver um pouco mais desse desenvolvimento e até onde essa história vai levar. O que eu esperava que poderia já encerrar nesse capítulo já, eu esperava que o desenvolvimento seja, por exemplo, igual o Ibutsu foi, que meio que a introdução, vamos dizer assim, da história terminou em 2 capítulos, né? Eu pensei que o West Rangers seria da mesma forma, mas aparentemente não. Vai continuar no próximo capítulo e talvez até no próximo também, não sei. Vou deixar aqui, talvez no próximo já encerre aí. E esperar que o sucesso também dessa obra venha a crescer ainda mais. Eu sei que muita gente gosta de West Rangers, então se você gosta de uma obra da Mangakado, independente de qual seja, não deixe de apoiar. Vai estar no ataque do mês, porque por mais pequeno que seja, faz uma grande diferença sim. O seu voto que você talvez não deu esse mês poderia ter mudado a situação de alguns dos mangás e posições. Então, realmente faz diferença bastante. Então, deixe o seu apoio, porque isso vai ajudar bastante. De qualquer forma, comente aí qual foi o seu capítulo favorito e quais são as suas expectativas para a próxima edição. Logicamente, evite os spoilers. O vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like.
E a gente então se vê no próximo vídeo.